Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Bom dia e bem-vindos a mais um podcast Nós Vós, que pretende celebrar os 60 anos de ensino em turismo na Universidade Europeia. Hoje vamos gravar o último episódio desta temporada e temos um convidado muito especial, o Dr. Nuno Fazenda, que é, entre outras funções que teve na vida, ex-secretário de Estado do Turismo. Dr. Nuno Fazenda, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu vou então iniciar com uma pergunta inevitável que tem exatamente a ver com as suas funções enquanto ex-secretário de Estado do Turismo e pedir-lhe para partilhar um bocadinho connosco o que é que foram estes 4 anos, desafios, oportunidades, o que é que nos tem a dizer sobre estas suas funções? Bom, antes de mais, quero começar por agradecer o convite, o amável convite para estar aqui com a Sofia, no contexto da Universidade Europeia, e é para mim um gosto estar também numa universidade, porque para além das funções políticas que exerci, também eu próprio durante muitos anos dei aulas no ensino superior numa outra universidade e também precisamente na área do turismo, e por isso é um gosto estar aqui sempre neste contexto académico. De facto, as funções que exerci como secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, porque deu-se a circunstância de ter aqui uma pasta mais abrangente, foi um desafio muito gratificante. Ter a oportunidade de servir o meu país e naquilo que é uma área estratégica para o nosso país, que é o setor do turismo. Evidentemente que antes destas funções tive o gosto de exercer funções noutras instituições e, portanto, que permitiram-me um acumular de conhecimento e experiência depois no exercício das funções públicas, porque estive também muitos anos na CCDR Norte, que é uma entidade responsável pela gestão de fundos europeus, onde aí coordenei a elaboração do Plano Regional de Turismo e do Plano Nacional e o Plano de Desenvolvimento Fiscal do Douro. Depois estive também no Turismo Portugal, como diretor do Departamento de Fundos Europeus. Aliás, quando estive no Turismo Portugal, tive a oportunidade de coordenar a Estratégia Nacional de Turismo, ainda hoje em vigor, a ET27, a Estratégia Turismo 2027, que foi uma estratégia muito batida no país, que foi aprovada em Conselho de Ministros e que seguiu de guião. Depois, enquanto Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, foi, no fundo, a preocupação de executar e concretizar ações que nos pareciam muito estratégicas para o país. E uma delas tinha que ver precisamente com a coesão territorial. Nós temos um país, em Portugal, em que cerca de 70% da população está no litoral, cerca de 85% da riqueza é produzida no litoral e cerca de 85% a 90% da procura turística também está no litoral. E então entendemos que, sem prejuízo da importância estratégica das regiões de Lisboa, do Algarve e do Porto como grandes polos e âncoras do desenvolvimento turístico, que importa assegurar, consolidar e desenvolver de forma sustentável, nós temos que fazer com que o turismo chegue a mais partes do país. E foi por isso que uma das opções estratégicas que foi lançada foi uma aposta muito clara de levar o turismo a todo o país e ao longo de todo o ano. Por isso mesmo, lançámos a Agenda do Turismo para o Interior, uma agenda que foi debatida em todo o território, a sua construção, e depois fomos consequentes. Não só fizemos a estratégia para o interior, a Agenda do Turismo para o Interior, como lançámos avisos e concursos específicos, quer para apoio a projetos públicos, quer privados, quer também campanhas. E muito disso ainda foi concretizado. Tive ainda a oportunidade de não só lançar pela primeira vez essa agenda para o interior, mas também, com o Turismo Portugal, contratualizarmos projetos com entidades que hoje estão a fazer os seus projetos e a prosseguir. E isso foi uma marca que eu acho que foi muito importante. E porquê é que puxar também, e foi importante ter esta agenda do turismo para o interior? Porque o turismo é um dinamizador de economias locais, como sabe, tão bem, ou melhor que eu. O turismo não se restringe apenas à hotelaria e à restauração, que sendo atividades muito importantes, tem também um impacto naquilo que são as economias locais, é um dinamizador de economias locais, no nível da cultura, dos transportes, do agroalimentar. E por isso, se nós tivermos também atividade económica turística no interior, nós estamos a dinamizar outras atividades e com isso estamos a atrair pessoas, que é, no fim do dia, um dos principais desafios que se coloca ao interior. E, portanto, essa foi uma aposta muito importante. Uma outra segunda aposta foi nos recursos humanos. Também aí lançámos uma agenda para as qualificações, onde
onde se apostou claramente naquilo que é a importância dos recursos humanos para o turismo, na valorização das profissões, uma aposta na formação, um investimento também nas escolas de turismo, um investimento também na parceria entre o ensino superior e as instituições do turismo, o setor empresarial, e por isso também aí uma aposta muito forte que foi feita, aliás, no contexto do PRR que estava na altura em revisão, conseguimos um reforço muito significativo para a formação em turismo. E, portanto, interior, qualificações são 2 exemplos, mas poderei partilhar mais exemplos. Eu estive presente nessa apresentação que refere acerca da valorização, e então isso leva-me já à minha próxima questão, que tem a ver com este grande desafio que nós temos em Portugal, que é atrair ou reter, se assim quiser, as pessoas no turismo, porque cada vez sentimos que saem para outros setores, nem sequer querem vir experimentar, porque há agora aqui uma espécie de um estigma. E, portanto, esse projeto na altura, que eu, como disse, tive a oportunidade de assistir, pareceu-me uma forte aposta para tentar combater este fator. Se perguntar assim de forma muito genérica, e também dada a sua longa experiência no setor do turismo, o que é que nos está a faltar, uma vez que toda a gente com quem eu falo partilha desta opinião, de facto que estão a fugir-nos os talentos, o que é que nos falta fazer para conseguirmos reter e atrair mais pessoas para trabalharem no setor do turismo? Bom, diria que há 2 áreas importantes. Em primeiro lugar, quer queiramos, quer não, a componente salarial é muito importante para atrair e reter talento no turismo. E, de facto, aquilo que se verificou e que se verificava na altura, e que isso está também disponibilizado nessa agenda para as profissões do turismo, é que cerca de 30% dos salários médios na hotelaria e restauração eram 30% abaixo dos salários médios da economia. Ora, isso, se nós queremos atrair talento, temos que pelo menos ter, digamos, salários compatíveis com aquilo que é a média na economia, sendo que, no caso da hotelaria e da restauração, por vezes é até mais exigente, porque também naquilo que é a dimensão dos horários e dos turnos e da compatibilidade da vida familiar com a vida pessoal. Portanto, a dimensão salarial é uma trajetória de um esforço que tem que ser feito de aumento dos salários na hotelaria e na restauração para atrair e reter. Mas não só. Mas aí também quero fazer justiça no seguinte, que é, ainda que haja um caminho a progredir, verifiquei e verifica-se que alguns grupos hoteleiros têm feito um esforço de aumento dos salários, portanto, e isso é de saudar, mas esse é um caminho que tem que ser prosseguido e acentuado. E eu acho que aqueles empresários e grupos empresariais que de facto apostam na qualificação dos recursos humanos e também naquilo que é a valorização salarial dos seus trabalhadores, são aqueles que vão tendo e vão ter mais sucesso no futuro, porque conseguem garantir estabilidade e satisfação e realização dos seus trabalhadores, porque têm o seu trabalho reconhecido. E por isso esse é um desafio que é melhorar aquilo que são as condições salariais. Mas depois também as condições que vão além dos salários, porque hoje, cada vez mais, quer as pessoas em idade adulta, quer os jovens, querem também encontrar formas de compatibilização da sua vida pessoal com a vida laboral. Portanto, as condições em que são exercidas é muito importante, e isso é um desafio que não é fácil, mas no fundo é tentar criar as condições mais atrativas para atrair. Depois acho que há uma dimensão também ao nível da valorização e da promoção daquilo que é quem trabalha em turismo. No fundo, o prestígio e dignificar os profissionais de turismo. E por isso mesmo, na altura, ficou, enfim, alinhavada uma campanha para promover aquilo que é o trabalho muito importante dos profissionais do turismo nas mais diversas áreas, e por isso eu acho também aí que tudo o que possa ser uma campanha para valorizar quem trabalha no turismo, que são também eles próprios embaixadores de Portugal, porque são quem recebe, quem vem de fora, eu acho que é muito importante também existir uma promoção daquilo que é a importância de todos aqueles que trabalham na fileira do turismo, que, como sabemos, é bastante abrangente e envolve vários setores. Subsetores, exatamente. Muito bem. Outro tema bastante falado e polémico a nível da sociedade em geral, em particular no turismo, são as questões relacionadas com a sustentabilidade.
E, de facto, não obstante o papel importante que o pilar da sustentabilidade económica, da sustentabilidade ambiental, até cultural, eu gostava de falar um bocadinho consigo sobre a sustentabilidade social. E soube que teve há pouco tempo no Conselho Europeu a falar sobre as questões relacionadas com a imigração e, portanto, daí sustentabilidade social. Gostava que nos falasse um pouco sobre este assunto e a ponte com o setor do turismo. Bom, evidentemente que o turismo só interessa também se melhorar e contribuir para a qualidade da vida das pessoas, de quem vive nos territórios, porque é uma importante atividade económica, com um setor empresarial de excelência que temos em Portugal, com instituições com boa capacidade técnica instalada, e também quero saudar aquilo que é a capacidade técnica instalada no Turismo Portugal, que é uma entidade de referência na gestão e na promoção do turismo lá fora e também na formação, e também depois das entidades regionais de turismo e das agências regionais de turismo. Portanto, diria que o ecossistema do turismo tem hoje, de facto, uma maturidade que nos tem permitido afirmar o turismo ao longo dos últimos anos. Mas, de facto, temos um déficit de mão de obra em Portugal. E aí temos que atuar em duas vertentes. Por um lado, como disse, e bem, naquilo que é atrair, reter e valorizar os recursos humanos, nomeadamente daqueles que vivem em Portugal, mas também atrair aquilo que são estrangeiros que escolhem Portugal para viver e para trabalhar. E a verdade é que nós temos desde há muito tempo esta parte. Portugal tem sido capaz de atrair mão de obra estrangeira para trabalhar em Portugal. E essa mão de obra é muito importante. Bastará um diálogo com os vários empresários de diferentes setores da nossa economia, mas incluindo do turismo, que lhe dizem, de facto, que precisamos de mais mão de obra estrangeira para trabalhar em Portugal. E por isso nós temos que, de facto, ter mais imigrantes em Portugal, mas temos que também assegurar que temos as condições de integração, de acolhimento e de formação. Por isso mesmo, no contexto do Turismo Portugal, nós tínhamos em lançamento, e vejo que agora o atual governo prossegue também um programa nesse âmbito, que é programas de formação para aquilo que são estrangeiros que escolhem Portugal para trabalhar e que escolhem o setor do turismo para trabalhar. E, portanto, desse ponto de vista, é uma parceria, creio que foi agora lançada entre o Turismo Portugal e a AIMA, e isso é positivo, no sentido de haver uma integração e uma articulação entre as entidades para acolhermos e integrarmos esses imigrantes, que são muito importantes. E, portanto, este não é um tema exclusivo de Portugal, Certo. é da própria Europa. A Europa tem um índice de envelhecimento muito assinalável e, portanto, nós temos que ter mais gente no continente europeu, no espaço europeu, temos que trabalhar em conjunto para que possamos ter mais imigrantes e integrar em Portugal. Esse é aliás, também, quando falamos de temas de imigração, surgem depois outros temas, que é se há ou não um efetivo contributo dos imigrantes. Isto está demonstrado de forma muito sólida, do contributo importante que tem não só para a economia e para as empresas, incluindo do turismo, das contribuições para a segurança social, que têm vindo a aumentar de ano para ano, e, portanto, eu creio que Portugal tem aí um desafio de continuar a conseguir atrair, integrando para dar resposta às necessidades da nossa economia e até, se quiser, noutras vertentes, da execução do próprio PRR, porque nós temos muitas obras para construir e, portanto, também aí precisamos de mão de obra. Mas isso é assim para o PRR, é assim no setor da hotelaria e restauração, é assim no setor da construção, no setor da agricultura e, portanto, sim, Portugal é um país aliás, desde sempre pela sua história, é um país que acolhe, que sabe acolher, e esse é um desafio que bastará falar com os empresários. Aquilo que são as necessidades dos empresários que têm para ter mais mão de obra em Portugal. Os poderes públicos têm que assegurar as condições para continuarmos a integrar. E a verdade é que nós temos tido um contributo muito positivo dos imigrantes em Portugal para a economia e para a própria sustentabilidade da segurança social. Muito bem, muito bem. Temos estado aqui a falar sobre o presente, eu agora gostava de fazer uma viagem ao futuro. Estamos a celebrar com este podcast, estas conversas, os 60 anos de história do ensino do turismo na Universidade Europeia, mas eu gostava que partilhasse connosco
Qual é que é a sua visão para o turismo daqui a 60 anos? Sei que é um exercício que pode não ser muito fácil, mas aqui, e também considerando o próprio papel que as tecnologias têm, inclusive as questões da inteligência artificial, que são conversa de todos os dias. O que é que, na sua opinião, onde é que Portugal vai estar? Como é que vai estar em termos de turismo daqui a 60 anos, se tivéssemos que fazer este exercício para o futuro? Refere-se a Portugal e não ao mundo. Como quiser, Portugal e o mundo, se quiser a seguir. Bom, eu acho que em termos globais, acho que o turismo, pelo menos nos próximos 10, 20, 30 anos, vai continuar a crescer em termos globais, porque há uma tendência clara em que o turismo não é só uma commodity, é mesmo já uma necessidade, e portanto acho que há uma tendência crescente, que aliás o histórico nos revela e as projeções da Organização Mundial do Turismo apontam para que o turismo irá continuar a crescer nas diferentes partes do globo, e também uma macro tendência diria, aquilo que tem que ver com a procura pelo mais autêntico e pelo menos artificial. Diria que, usando um bocadinho a expressão entre a inteligência artificial e o digital, a tendência vai ser cada vez mais, já o é hoje no presente, mas continuará no futuro, pela procura por aquilo que é mais genuíno, por aquilo que é mais autêntico, por aquilo que é uma experiência com o real. Até diria que as pessoas vão querer mais estar em modo off do que em modo on. E portanto, essa é uma tendência que já hoje se sente, mas que continuará para o futuro. Para Portugal, o que eu espero é que no futuro Portugal possa ser um país mais coeso, isto é, em que o país tenha turismo de forma equilibrada ao longo de todo o território, em que todos beneficiem de forma objetiva e de forma sustentável do turismo, e que realmente nós não tenhamos só o turismo concentrado em 85% do país, isto é, ou melhor, dito de outro modo, que 85% do país não esteja só concentrado na faixa local. Portanto, o que se pretende é que, e desejo, é que Portugal, daqui a uns anos, possa ter um turismo mais justo, mais equilibrado e mais disperso por todo o território. Depois, espero também que possa também ser um território que assegure a sustentabilidade do seu turismo. Nós temos que crescer, mas temos que, sobretudo, crescer bem. Nós não podemos crescer só por crescer. Temos que assegurar que o turismo português cresce bem. E crescer bem significa crescer com sustentabilidade, sem pôr em causa aquilo que é a base de sustentação da própria atividade turística. Temos que assegurar a preservação dos nossos centros históricos, dos nossos parques naturais, das nossas praias, serras, lagos. Temos que assegurar a sustentabilidade dos nossos recursos turísticos. Portanto, crescer bem. E crescer bem significa também crescer com melhores salários. Também espero que daqui a uns anos o turismo possa, em sentido lato, ter também profissionais com melhores condições salariais. Portanto, crescer com sustentabilidade, crescer em todo o território e crescer também com profissionais mais valorizados e mais reconhecidos do ponto de vista dos seus salários. E sim, Portugal seja um país que possa estar naquilo que é um país de referência no turismo, mas pelas melhores razões, por um turismo que conseguiu manter a sua autenticidade e a sua sustentabilidade. Eu acho que esse é o grande desafio e é aí que eu espero que Portugal, que daqui a 60 anos possa estar como um destino sustentável, autêntico, que acontece em todo o país, que respeita a diferença, a diversidade e que continue a dar um contributo para aquilo que é a indústria da paz, que é o turismo, e naturalmente com instituições que prestam também um contributo importante na área da formação e que com a Universidade Europeia, que fez agora 60 anos do seu projeto educativo, possa também, daqui a 60 anos, continuar a dar o contributo para a formação de novas gerações nas mais diversas áreas, incluindo na área do turismo. É também o desejo que eu partilho. Vou-lhe então fazer uma última questão, e essa questão é dirigida aos estudantes de turismo, aos futuros profissionais do turismo. Que mensagem é que gostaria de deixar aos nossos alunos e futuros profissionais do turismo? Bom, em primeiro lugar, a mensagem é dizer-lhes que estão a trabalhar num setor de futuro, é um setor já do presente, mas do futuro, que vai continuar a crescer e, portanto, que terão
seguramente oportunidades de emprego nas mais diversas áreas. E o turismo é muito abrangente, desde a hotelaria, aos cruzeiros, ao setor público, enfim, às mais diversas áreas e, portanto, tem da distribuição também, da própria aviação, dos transportes. Portanto, estão a trabalhar num setor com futuro. Depois, também estão a trabalhar num setor que permite o contacto humano com as pessoas. E isso também é muito gratificante, do meu ponto de vista, essa oportunidade de trabalhar-se numa indústria, entre aspas, de pessoas para pessoas. Depois, sobretudo, aquilo que estou certo, com base na formação que estão a ter na Universidade Europeia, com uma abordagem multidisciplinar que cobre diferentes áreas, que também com um corpo docente de referência que vos dá o melhor apoio, o que eu, no fundo, considero é que depois a verdadeira realização acontece no mundo profissional, porque a universidade apenas vos dá as ferramentas. E aí, sem prejuízo do apoio que a universidade vos dá, ou que dá aos alunos, o que eu sugiro é que os próprios arregassem as mangas e vão à procura daquilo que são os sonhos que o podem concretizar e realizar mais. Isto é, que não pensem de ter ambição e de sonhar naquilo que os pode fazer mais felizes. Se é naquela área de um subsetor do turismo que acham que vão ser mais felizes, têm que ser vocês próprios, ou têm que ser os alunos, eles próprios, a arregaçar as mangas e irem à procura desse sonho. A universidade apenas cria o contexto, mas depois tem que ser cada um, e numa lógica também de contributo para a sociedade, a procurar aquilo que seja mais, onde cada um se sinta mais realizado. Creio que é um pouco por aí, formação, com experiência profissional e com sonho e com ambição, e sobretudo sem prejuízo das condições de formação e profissionais. O que desejo a todos os alunos da Universidade Europeia é que façam o favor, como alguém dizia, de ser felizes no percurso profissional que vão ter. É isso que desejo. E desejo também, Sofia, umas maiores felicidades e parabéns também por este programa e por esta iniciativa de trazer aqui várias referências e vários atores do turismo para dar o seu testemunho. Por isso, muito obrigado e parabéns e bom trabalho. Muito obrigada, Dr. Nuno Fazenda. E é com estas palavras de esperança, de seguir os sonhos na área do turismo, que nos despedimos. Muito obrigada pela atenção de todos. É este, então, o último episódio, o último podcast desta temporada do podcast Nós Vós, que pretende celebrar os 60 anos de ensino em turismo na Universidade Europeia. Um bom dia e obrigada.